Está no ar EBD no seu ouvido, a escola dominical em formato podcast. Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o Felipe, da Igreja de Feva. Estou acompanhado de Joás e Wellington. Fala aí, Joás. A paz, meus irmãos, tudo bem? Paz, Senhor, meus irmãos. Prazer estar convosco. Deus abençoe. Meus irmãos, nosso propósito é dar as aulas da Escola Bíblica Dominical, né, nessa quarentena, via podcast. A gente vai aproveitar esses dias que estamos em casa, mesmo que trabalhando, mas aí para ensinar e falar a palavra de Deus. Então nós esperamos que haja um aprendizado e que Deus alcance pela sua voz, né, usando essa voz para alcançar o coração de vocês. Amém? A lição do trimestre é a lição que fala sobre a carta aos Efésios. Então, o título dela é A Igreja Eleita. E a lição que a gente vai discutir hoje é a primeira lição, que fala justamente da introdução da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, para isso, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem, se puderem, no celular ou na própria Bíblia, Efésios 1, versículos 1 e 2, que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém? Joás, algum comentário? Por enquanto, creio que os irmãos vão se adaptar a esse modo que nós encontramos, né, para divulgar as lições da Dominical. E cremos que essa mensagem que nós vamos introduzir aqui chegue não somente aos irmãos da ADFEVA, né, mas a todos puderem divulgar essa palavra, essa mensagem aos corações de cada pessoa. Amém? Wellington? Bastante empolgado para esse estudo, afinal de contas, a gente se aprofundar aí na rainha das epístolas, né? Isso. Então, meus irmãos, como o Wellington, pastor Wellington introduziu aqui, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios é considerada a rainha das epístolas, né? Então, o título da primeira lição é Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Então, a aula de hoje, na verdade, é apenas uma introdução, digamos assim, da autoria e de quem recebeu aquela carta, e uma introdução sobre propriamente a carta. A gente não vai discutir o conteúdo dela necessariamente, embora haja um tópico sobre o propósito, mas o conteúdo dela será discutido nas aulas posteriores. Então, para começar, né, a gente deve entender, como o pastor Wellington mencionou aí, que a carta aos Efésios ela é a rainha das epístolas. É um dos estudos de Paulo, um dos escritos de Paulo, que contém as revelações bíblicas de mais excelentes, conforme a gente tem sempre estudado e visto ao longo dos anos. O apóstolo mostra nela o propósito de Deus, isso é interessante, né? O propósito de Deus para a igreja realizada por meio de Cristo. Veja que essa carta, se nós lermos ela com calma, capítulo 1 ao capítulo 6, Paulo faz um resumo, por isso ela é chamada de coroa ou de rainha dos escritos de Paulo, porque Paulo mostra, não é? E aí resume-se a essa frase: o propósito de Deus para a igreja realizado por meio de Cristo. Ou seja, ele mostra nessa carta esse propósito de forma sintética e bem apresentado aos nossos corações. E aí, para nós entendermos bem, é claro, e aí uma informação que a maioria dos cristãos não vão ter problema com isso, a maioria dos cristãos evangélicos, protestantes, e até mesmo outros cristãos, né, de outras denominações, de outras formas, eles não têm muito problema com isso, que é a autoria da carta. Todo mundo sabe que a autoria é de Paulo. E as pessoas, elas, embora isso seja uma coisa muito real aos nossos ouvidos, que a gente tenha tanta certeza, existe sim algumas pessoas que
questionam essa autoria. Porém, ao longo dos anos, ao longo da história, tem se evidenciado que a autoria da carta é de Paulo. E aí, só para a gente fechar essa ideia da autoria de Paulo, a gente tem dois tipos de evidência. Uma que a gente chama evidência histórica, que é a evidência de que os escritores antigos e modernos, né, dão a Paulo essa autoria. Então, se você pegar os mais antigos bispos da igreja, Policarpo, Irineu, Clemente, né, e os modernos mais atuais, todos eles assumem a autoria de Paulo. Isso a gente chama de evidência histórica. E uma outra evidência que é, né, bastante interessante e que aí sacramenta, digamos assim, a autoria de Paulo, é justamente uma que a gente chama de evidência textual. Se lermos o capítulo 1 e o versículo 1, o capítulo 3 e o versículo 1, nós vamos ver Paulo se apresentando utilizando o seu próprio nome, né? Então, no versículo 1, a gente tem aí Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Por esta causa, isso, versículo 1 do capítulo 3, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Efésios 3, versículo 1. Então, note que dentro do próprio texto, dentro da própria carta de Paulo, há, né, a menção a ele mesmo, ou seja, ele mesmo, referindo-se na primeira pessoa sobre, né, a autoria ou a sua autoria da carta. Tudo bem? Se alguém tiver algum comentário dos meninos aí a respeito disso, fica à vontade. Não, perfeito. A questão da autoria acho que não tem muito o que se discutir. Só voltando um pouco antes, quando nós falávamos a respeito da importância teológica da carta aos Efésios, o motivo pela qual a gente concorda que ela é a principal das epístolas de Paulo, né, a rainha das epístolas, é que ela desenvolve um assunto, ela amadurece um assunto muito profundo, que é a questão, nós vamos discutir mais para frente, né, da mensagem e tal, mas ela vai desenvolver um assunto convidando os crentes a um amadurecimento, a uma profundidade espiritual muito grande. É por isso que vale muito a pena a gente dedicar tempo no estudo da Epístola aos Efésios. Isso, perfeito. Então, inclusive, né, no próprio texto, no capítulo 3 ou 4, uma das discussões, né, do 4 de Paulo é justamente esse amadurecimento, né, na fé, a respeito da vida em fé. E aí uma discussão que a gente vai ter, que eu acho que é muito interessante, que não é uma vida de fé isolada, e sim uma vida de fé em comunidade, né? O que Paulo apresenta. Amém? Então, a coroa... Sim, Joás. Não, só falado, né? O apóstolo Paulo, ele já se identifica com o autor das cartas. Paulo, apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. E, inclusive, a semelhança entre essa epístola aos Colossenses é inegável. E é justamente isso que faz da carta dos Efésios ser considerada de Paulo, né? Essa semelhança. Isso. E bem como a sua própria apresentação. E a natureza da carta aos Éfesos, o seu propósito, não é confrontar algum tipo particular de falso ensinamento em alguma igreja específica, mas encorajar todas as igrejas. Vamos mais à frente adentrar esse assunto, né? Era encorajar, né? Não confrontar algum tipo de igreja de falso ensinamento. Mas esse assunto é bastante importante, como o pastor Wellington ele introduziu aí, e essa carta é rica, né? Então, bora lá. Só algo que me surgiu enquanto eu estudava, né, a carta, ou pelo menos não a carta, e sim a autoria de Paulo. Talvez, né, e isso não é comum, algumas pessoas elas podem se perguntar, ou quem vai escutar, talvez, né, quem é esse Paulo, né? Pensando nessa pessoa que talvez não conheça esse Paulo, né, a gente tem que entender o seguinte: Paulo, na verdade, é o nome ou o nome romano de Saulo. A partir do capítulo 8, né, no comecinho, finzinho do capítulo 7, comecinho do capítulo 8, né, com a morte de Estevão. Segundo, né, o texto bíblico em Atos, Paulo, né, no capítulo 9, se converte ao cristianismo depois de ver a Jesus, né, no caminho de Damasco. E aí é interessante a gente fazer justamente isso, porque Paulo, para entender, Paulo é o nome romano que ele utiliza. E é por isso que depois de Atos 8, Paulo
vai mudar, assim, digamos, não mudar o nome, mas utilizar o nome Paulo, porque ele vai estar, né, sempre viajando no mundo romano. E Saulo era o nome judeu que ele tinha, né, o nome de fariseu que ele ganhou, o que ele tinha, né, da sua família, que ele herdou de sua família e tudo mais, o seu próprio nome dado. Mas ele tinha um nome romano, e esse nome romano é usado justamente porque, como ele pregava o evangelho aos gentios, então havia uma necessidade de fazer essa mudança. Então é por isso que na Bíblia, depois de Atos, né, 9, nós vamos ver, lá no capítulo 13, a partir daí, nós vamos ver Paulo e não Saulo, né? Sempre Paulo, justamente porque o nome dele é o nome romano. Tudo bem? Você acha que ficou claro? Não sei se os irmãos têm algum comentário em relação a isso. Perfeito. Não, perfeito. Então vamos lá. Inclusive, Aí, inclusive, inclusive a cidadania, né, de Paulo concedia alguns privilégios para ele mais na frente, que ia passar por grande perseguição, né, e concedia alguns privilégios para ele. isso mesmo. É justamente a ideia do nome Paulo era justamente porque ser romano, ter a cidadania romana era muito importante justamente para se ter liberdade, para poder viajar, se locomover e aí evitar maiores problemas, embora Paulo não tenha evitado tantos problemas assim, mesmo utilizando o seu nome romano, né? Como ele próprio fala, ele sofreu bastante prisões, perseguições e assim por diante. Então vamos lá, assinatura apostólica, né, que seria um ponto aí da lição, que é o ponto 2, né, do item 1. Assinatura apostólica, o que seria isso? Seria Paulo reivindicando justamente a sua autoridade apostólica. É uma discussão muito grande, né, entre algumas pessoas, sobretudo aqueles que acreditam que só os 12 apóstolos são os 12, podem ser considerados apóstolos, né? Porque foram eles escolhidos por Deus, por Jesus ali na primeira escolha e tudo mais. E Paulo aparece depois que Jesus já havia ressuscitado, subido ao céu e tudo mais. Mas Paulo reivindica essa autoridade apostólica, uma vez que ele é o apóstolo dos gentios, né? E aí ele utiliza isso, e é interessante que essa reivindicação aparece nas suas cartas que ele escreveu ao longo dos anos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1ª e 2ª Timóteo, né? Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E ele é interessante que ele sempre coloca isso em todos os textos, né, das cartas que ele aborda, ou essas que eu citei, ele sempre vai colocar justamente essa ideia, apóstolo pela vontade, pelo querer, pelo desejo de Deus e assim por diante. Aí um outro dado é a epístola aos Efésios é considerada também uma carta da prisão, correto? É a carta aí que Paulo também estava, ou ainda estava na prisão. E como é que a gente entende isso? Simples. Se a gente ler a carta atentamente, capítulo 3, versículo 1, que eu já citei, né? Capítulo 4, versículo 1 e capítulo 6 e versículo 20, Paulo fala sobre uma determinada cadeia, né? No 3:1, eu, prisioneiro de Jesus Cristo. No 4:1, eu, o preso do Senhor. E no 6:20, embaixador em cadeias. Pode ser que muita gente tome isso como metafórico, né? Como se fosse algo metafórico, de uma figura de linguagem, né? Conotativa, ou seja, que seja um sentido que não seja real. Mas, na verdade, a ideia que Paulo está colocando aqui é que justamente ele estava preso, né? Então, por isso a gente considera tanto esta carta como Colossenses, Filipenses, né? Filemon, como cartas da prisão, correto? Não estou errado mesmo. nisso? Correto. Tem mais alguma carta além dessas que eu falei? Não, essas daí, as cartas das epístolas da prisão, né? Colossenses, não é? Filipenses, Isso. Efésios, Filemon. Filemão, isso. Perfeito. Tá? Então é uma epístola da prisão. E aí, ao longo dos anos, discutiu-se que prisão que era essa. Paulo ele teve duas prisões mencionadas assim de forma mais detalhada em Atos dos Apóstolos, né? Atos 24, que é a prisão de Cesareia, e Atos 28, que é a prisão domiciliar em Roma, capítulo 28. E aí, é claro, por que eu estou dizendo isso? Porque falar dessa prisão é tentar descobrir
se eu acertar, digamos assim, né? Se eu acertar em qual prisão que Paulo escreveu, eu basicamente acerto, digamos assim, a data em que Paulo escreveu, né? Então existem essas duas prisões. Cesareia poderia ser? Os irmãos podem me ajudar aí? A prisão de Eu Cesareia, acho, do capítulo 24. eu acho que ele já estava um pouquinho mais velhinho, mais pro final da vida, então eu creio que seja em Roma mesmo. Em Roma, né? A prisão de Cesareia, né, ela, na verdade, é até incabível. Estou colocando essa ideia assim só para a gente discutir. Na verdade, a prisão de Cesareia é até incabível, porque ele estava em Jerusalém, né, sendo monitorado pelos fariseus e judeus, né, mais ali, que tinham um pouquinho mais de veemência em relação ao judaísmo, e ele era considerado, Paulo era considerado um inimigo, digamos assim, né, do judaísmo, e aí ele não tinha tanta liberdade. Aí há outras menções, por exemplo, a prisão em Filipos, outras prisões que podem aparecer, como uma que ele fala em Coríntios, né? Se como homem combatia em Éfeso contra as bestas, as pessoas acham que isso seria uma prisão, mas na verdade é uma linguagem figurada sobre o episódio, né, dos problemas em Éfeso. Mas a prisão mesmo é a de Roma, né? Possivelmente é a prisão de Roma do capítulo 28, onde ele tinha um pouco mais de liberdade. Porque Lucas vai dizer, né, em Atos 28, que ele ficou 2 anos preso, né, em casa, numa casa, no caso, mas ele tinha liberdade para pregar, para ensinar, para escrever. Então, é bem possível e acredita-se com mais veemência, né, de que Paulo tenha escrito as cartas da prisão justamente lá naquele período da prisão de Atos 28 em Roma, que seria a sua primeira prisão, né? A segunda prisão, que é a que é mencionada, se eu não me engano, pelo menos de forma um pouco mais implícita, que é a de 2 Timóteo, né? Quando ele fala que está preso e tal, combate um bom combate, que ele está à beira da morte. Mas acredita-se que bem possível que ele tenha escrito na primeira prisão, aí, que seria de Atos, ser a primeira prisão, né, em Roma, ser a possível prisão que Paulo escreveu as cartas. Aí a gente parte então agora para os destinatários, seria pessoas que receberam a carta, né? É com você, Joás, meu grande amigo. Então, os destinatários. O primeiro ponto aqui é a cidade de Éfeso, né? Os irmãos vão poder analisar aí nas questões. Foi fundada por volta de 1050 e tornou-se um centro político comercial religioso na Ásia Menor. Então, era um local magnífico, como a lição plata, né? E do templo ficava o templo Diana, né? E ele é um local famoso, né? Cujo seu tamanho era muito grande. Os historiadores falam que um templo é 4 vezes maior do que o de Atenas, né? E Atos também relata que 19 e 27 é um lugar turístico e adoradores fluíam a Éfeso para visitar esse esplendor santuário. E falando sobre essa cidade de Éfeso, era uma cidade também, Paulo explica, né? E é uma cidade onde o comércio era bastante evoluído, né? Era bastante movimentado e se encontravam muitos adoradores naquela região por causa desse templo. E alguns irmãos não conhecem essa Diana, né? Era uma deusa da fertilidade, não é isso? Os irmãos podem... Sim, a deusa do amor, né? Ela é considerada na Ásia, né, no caso na Ásia Menor aí, como a deusa da fertilidade, né? O que causa muita confusão para algumas pessoas, que é o fato de que, como ela é Artemis, a deusa grega, Artemis era a deusa da caça, que fica meio confuso. Mas se Artemis é Diana e Artemis é deusa da caça, por que Diana é deusa da fertilidade? Porque na Ásia Menor, eles tinham Diana como a deusa da fertilidade. E eles adoravam esse templo de Deus. Então era um lugar de adoração, um lugar onde turistas, adoradores, o comércio também era expansível lá. A Efésios era considerada a quarta cidade, né? Quarta capital de Roma, né? Isso gerado pelo turismo, que fazia da religião pagã um sucesso econômico naquela época. Assim que bem os crentes, né, que viviam na cidade. E quando Paulo escreveu a carta aos Éfesos, transmitindo uma visão imensamente diferente. Porque Paulo quis dizer o quê? Que a igreja
de Cristo é um corpo e não um edifício. Então, eles adoravam aquela deusa e adoravam aquele monumento, né? Pela sua estatura, porque era um templo muito bonito, de mármore, né? E a adoração era voltada para aquele templo, né? Então, Paulo, quando ele escreve essa carta, a Igreja de Cristo, ele fala que é um corpo e não um edifício, é formada por seres humanos, né? Que vivem e respiram não de mármore, mas que a igreja consiste de pessoas e não de edifícios. Que na verdade a religião deles, como era a questão da mitologia era muito forte, né? Tinha uma relação muito próxima e que gerava lucro. Por isso que a cidade tinha bastante, por causa do templo, né, tinha bastante visitante, porque era de fato uma representatividade da deusa ali no templo, do templo e da deusa propriamente, muito grande. Por isso que eles tinham esse apego. E aí é bem interessante porque há um problema grave que se cria por causa do evangelho lá. Justamente o que você resumiu aí, né? A igreja não consiste de um templo, é o que os efésios faziam, mas consiste em pessoas. E o evangelho justamente é isso. Então, e é por isso, muitos também distorce isso, né? Muitos não vão para a igreja e falam, eu sou a igreja, eu sou o templo de Deus. Sim, aqui Paulo estava falando em outro significativo, outro contexto, né? Perfeito. Well? Não é isso. Com relação à importância, né? Só reforçando aí os pontos que o Joás comentou, com relação à importância da cidade de Éfeso, é importante destacar isso, né? Eu sempre, quando leio a respeito de Éfeso, eu sempre gosto de voltar nas origens que a Bíblia mesmo coloca sobre o assunto da cidade de Éfeso, lá em Atos, fala dela como a protetora, né, do templo de Diana, né, de Artemis. Então, esse era um dos principais pontos turísticos, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tal. Então, era uma cidade, como já se comentou, e tinha vários pontos que faziam dela uma cidade de extrema importância. O templo da deusa Diana era uma cidade portuária, o que agitava demais o comércio da região. Então, era cargas chegando e saindo do momento, mercadorias, navio, mercadores, etc. Então, inclusive, quando a gente estuda Atos, você vai ver que ali vira uma espécie de QG do apóstolo Paulo, né? Um quartel-general dele ali, porque a partir dali o evangelho chega em toda a Ásia, correto? Sim, é a partir dali que Paulo, que a expansão do evangelho, por isso que Paulo fica um tempo até considerável lá, né? 3 anos? 2 anos. 2 anos, né? Isso. Ele fica um tempo considerável na cidade, porque era uma cidade que tinha, digamos assim, as vias abertas. Era uma São Paulo da época, né? Dali você podia ir para tudo quanto é canto. Digamos assim que ali é mais ou menos essa ideia. E é curioso porque, não sei se vocês pensam assim, as pessoas geralmente, né, quando se fala da Bíblia, as pessoas tomam a Bíblia como mítica demais, né? Tipo, uma coisa mítica, uma coisa assim que transcende a realidade e tal. Mas é interessante porque, por exemplo, né, atualmente a gente tem o sítio arqueológico, né, lá na Turquia, né, na cidade de Seksu, não me engano o nome, né, Selçuk, melhor dizendo, né, na cidade de Selçuk, tem um sítio arqueológico e lá você tem, né, ainda parece que em pé uma parte, uma coluna do templo de Artemis, né, que seria de Diana. Você tem o teatro, né, um dos teatros que possivelmente aconteceu a confusão entre os discípulos do Evangelho de Jesus Cristo e os padroeiros lá, aquelas pessoas que vendem, padroeiros não, né, os vendedores de objetos do templo da Diana e tudo mais. Demétrios, né? Demétrios, você tem. E aí e é interessante porque quando eu era mais novo, né, eu lia a Bíblia e eu sempre pensava a Bíblia como algo muito mítico, né? Algo muito assim, a Bíblia é algo espiritual, muito espiritual, não que não seja, né? A gente só usava a parte espiritual, né? E aí quando a gente vai começando a estudar, vendo que Éfeso, de fato, foi uma cidade que existiu, que de fato existiu um templo, né, a Artemis, a Diana, né? Que tem o teatro, você acaba percebendo que o evangelho, embora espiritual, embora revele a salvação em Cristo, o evangelho é tão real, né?
quanto as coisas que a gente está vendo aqui na nossa frente, né, aos nossos olhos. E isso me deixa bastante feliz, porque só fazendo esse tipo de estudo que a gente percebe isso. Não sei se os irmãos têm esse entendimento, se compreenderam mais ou menos a minha ideia. Sim, eu também compactuo, porque que acontece? Os fatos históricos comprovam a veracidade da Bíblia, Sim. né? Resumindo a isso. Resumindo essa ideia, aí você percebe que a Bíblia não é só um livro espiritual, né? Na verdade, é o principal objetivo dele, demonstrar a salvação, mas é um livro que não é mítico. Ele é espiritual, mas não é mítico, né? Ele é um livro espiritual, mas que tem base, né? E mostra que a realidade de fatos que se tem nela são tão reais como aquilo que a gente está acontecendo conosco nos dias de hoje, né? As comprovações históricas provam isso. E aí eu tenho uma curiosidade, não sei se os irmãos pegaram isso. Segundo algumas pessoas, lógico, isso aí faz parte de uma literatura extra-bíblica, né? Fora, né, da Bíblia, mas segundo alguns, é bem possível que Maria, mãe de Jesus, tenha morado em Éfeso. Não sei se os irmãos já viram essa informação. Não, na verdade, assim, eu não tinha parado para pensar, mas você trazendo esse assunto agora faz sentido, pelo fato de que João, o apóstolo do amor ali, o autor de Apocalipse, etc., ele meio que recebe essa incumbência de estar Cuidando, né? ali com a mãe de Jesus, exatamente, está com os cuidados da mãe de Jesus. Ele é o apóstolo de Éfeso, correto? Isso. Ele vai para O Éfeso. final da vida dele é lá, Então, né? exatamente. Né? Então ele vai para Éfeso, depois tem Patmos, etc. Porém, a gente entende que se ele está lá e ele cuida da mãe de Jesus, logo... Não, e é interessante porque o João, né? Muita gente acha que por ser Apocalipse o último livro da Bíblia, muita gente acha que foi, o João morreu em Patmos, mas na verdade a história vai, né? Os patriarcas, os bispos da igreja vão dizer que João sai de Patmos, ele não morre lá. Então é bem possível que aí a gente não tem informação concreta disso, mas é bem possível que tenha voltado também para Éfeso. Mas é uma informação interessante, inclusive lá na Turquia, né? Na Turquia, e aí é claro, não faz parte, né, do protestantismo, da igreja evangélica, mas na Turquia tem uma casa que dizem que é de Maria e que é muito visitada. É um dos lugares mais visitados nessa cidade, né, de Selçuk lá, que seria a Éfeso antiga, ou onde tem, né, o sítio arqueológico, é um dos lugares mais visitados turísticos aí do lugar. É interessante, né? Eu estava pesquisando as informações e acabei chegando. E é provável, né? Vamos deixar claro aqui. Isso não é um fato comprovadamente concreto, né? São suposições extras bíblicas. Isso não tem na Bíblia, né? Para ninguém se confundir, tá? Mas são informações extra bíblicas. Quando a gente lê, né, a história da época fora do que está escrito dentro da Bíblia, a gente tem algumas informações muito interessantes a respeito disso. Então, agora nós vamos falar sobre a questão do propósito, né? Da mensagem propriamente dito, é isso? Ou a gente já passou pela religiosidade? O Joás acabou comentando sobre a religiosidade, né, em Éfeso, que é a deusa Diana, que é representante, vou usar esse termo aqui, tá? Representante espiritual, né? Correto? Da cidade, digamos assim, a entidade espiritual de lá, né? Sim, eu atribuo isso na verdade, assim, isso acabou, igual o Paulo disse em Filipenses, vou usar aqui, mas essas coisas acabaram contribuindo para o progresso do evangelho lá, Sim. né? Que a gente vê que teve essa grande oposição, né, dos artifícios lá, do pessoal que fazia as estátuas, os ídolos de Diana, e o evangelho vai se propagando. 2 anos a Ásia toda é alcançada através de lá. A gente tem lá os registros, pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias, né? Lenços e aventais, etc. Então, a oposição encontrada lá é meio que o propulsor aí do crescimento do evangelho. Isso, perfeito. E é por isso que é importante a gente estudar a Bíblia, né, de forma um pouco mais aprofundada, se atendo aos detalhes, ao contexto histórico, aos acontecimentos,
porque isso vai refletir na gente, né? Se a gente só lê os textos, né? Que é muito importante, é claro, fazer a leitura dos textos frequentemente, mas é interessante que a gente estude, porque aí a gente vai conseguindo colocar, né, determinadas informações e aprendizados. Um aprendizado é esse, é justamente ali que começa o evangelho, ele vai se expandir, né, pelo Império Romano de forma mais rápida, digamos assim, né? Exato, exatamente. E só pegando um ponto aqui do nosso estudo, né, acho que já é meio que uma transição para o ponto que eu vou falar, a questão do propósito e mensagem, a respeito da saudação Isso. epistolar. A gente falou sobre a assinatura, né, do apóstolo, um dos pontos que você trouxe aí, né, do apóstolo Paulo. E aqui nós temos também a questão da saudação, a forma como ele se dirige aos irmãos da igreja de Éfeso, né? E isso me chama muita atenção no capítulo 1, versículo 1, quando ele fala aos santos e fiéis, né? Um grupo de irmãos que continuavam vivendo na cidade de Éfeso, que enquanto o evangelho estava sendo implantado lá, permanecia sendo uma cidade que rodeada por ídolos, era totalmente voltada para a adoração de Diana, etc e tal, mas ainda assim Paulo se refere a eles como santos, que nada mais é do que os separados, ou seja, eles de forma física, eles permaneciam vivendo em Éfeso, Sim. no entanto eles já eram santificados, já eram separados para Deus. E às vezes nos dias atuais a gente tem uma ideia, quando fala santo, a gente tem uma ideia de alguém que vai ser canonizado, né? Como outras religiões aí falam, não, fulano de tal é canonizado, ou a gente acaba tendo uma ideia de um santo como alguém completamente sem pecado, mas não, uma vez a pessoa salva em Cristo, ela é considerada santificada pelo sangue de Jesus. Isso. Não, e aí até uma coisa que eu venho falando há um bom tempo, né, na nossa igreja, é que a questão de ser santo não é como a gente brinca muito, porque em outras religiões você tem aquela questão da canonização, né, de alguém, de colocar alguém acima do outro, mas ser santo não é necessariamente isso. E inclusive isso acontece no meio cristão evangélico, né, protestante. Considera-se alguém santo, geralmente considera-se alguém melhor do que o outro, e na verdade, como você disse, ser santo é aquela pessoa que foi separada, né, para viver ali o evangelho, né, e o reino de Jesus Cristo. E outro ponto para a gente trazer aqui a discussão, a questão de que quando a gente estuda, né, a gente está hoje numa introdução de Éfeso, quando a gente estuda Éfeso, a gente vai ver que é uma igreja que ela é uma carta que ela é atribuída, né, como destinatários para a igreja de Éfeso. No entanto, os indícios históricos também apontam que ela foi uma carta, ela é sim para a igreja de Éfeso, no entanto ela circulou pelas igrejas da Ásia, né? Ela foi circulando e foi lida em diversas igrejas, e é um dos pontos que, inclusive, quando é para definir os destinatários, ela traz uma certa polêmica, aí não sei se você leu alguma coisa a respeito, mas ela traz uma certa polêmica pelo fato de que Paulo passa por lá durante 2 anos, é uma das cartas mais impessoais de Paulo, né? Ele não cita nome de ninguém e tal, né? Mas a gente entende que foi uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, para que ali, a partir dali, ela fosse se tornando circular para várias outras congregações. Isso, e é interessante, né, antes da gente entrar lá para o tópico final da lição, é que existem algumas pessoas que questionam essa autoria justamente por conta dessa impessoalidade, uma vez que Paulo não apresenta nenhuma pessoa, né, digamos, propriamente dita a respeito, igual as outras cartas que ele fala dos nomes, mas é interessante porque na antiguidade, né, você pega os textos da antiguidade aí do cristianismo, tanto os textos que são considerados aí pela igreja, pelos teólogos, tanto os textos que muitas vezes são desconsiderados em termos de teologia, seria tipo heresia, por exemplo, Marcion, que é um dos hereges dos primeiros séculos, né? Ele coloca Paulo, né? Dentre as cartas que foram escritas por Paulo, que ele como digamos assim, líder da sua religião ali, do que ele estava pregando, ele considerava como inspirada. E uma das cartas que aparece é a de Paulo, né? As cartas de Paulo aí, a autoria, e lá aparece como Efésios e Laodicenses, né? E aí a ideia de que
A carta ela era circular e não necessariamente uma carta pessoal para uma igreja, mas sim circular porque Éfeso era uma igreja, ou melhor, o ambiente de Éfeso, a localização de Éfeso, a região de Éfeso era justamente essa. Era uma região estratégica. Inclusive o Então, nosso comentarista do trimestre, que ele traz a síntese do tópico 2, é a seguinte: a epístola é considerada uma carta circular, dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Acho que aí está bem uma ligação com a tinha uma ligação estreita, né, com sua vida religiosa. Sim, então, justamente essa ideia a carta, ela como o Éfeso era uma cidade que tinha digamos, esse tripé, né? Esse tripé basilar, que seria político, comercial e religioso, a carta ela acaba circulando, né? Não só em Éfeso, né? Na igreja de Éfeso, mas ela acaba circulando para as outras igrejas, porque é uma cidade que é justamente própria para isso. Como eu disse, né? Éfeso seria um São Paulo. De Éfeso você poderia ir para tudo quanto é canto de Roma, né? São Paulo você pode ir para qualquer lugar do Brasil ou até do mundo, na verdade, né? Na verdade, hoje em dia as conexões são muito maiores, mas a nível de comparação para a gente entender a ideia de como era Éfeso e em relação à nossa vida Paulo, hoje, certo? Paulo, e aí ele como o Héctor... se adentrarmos aí na leitura do capítulo 1, é bom os irmãos lerem o capítulo inteiro, né? E louva a Deus pelos Éfesos, né? Sim. Ele fala que é pedra vivas, né? Na igreja edificada por Deus, e oferece uma oração muito especial, como lemos aí. Então, os Éfesos, né? Isso. Pelo poder do Espírito Santo, prosperou, aquela cidade prosperou. Paulo ficou na cidade durante um período considerável, né, no seu ministério. Ali foi decisivo, né? O seu ministério foi decisivo ali para uma expansão do evangelho. Como o pastor Hélio falou, ali era o ponto de partida, né? Exato. Isso. Para toda aquela região da Ásia Menor. Apesar da oposição dos pagãos, né, de Éfeso, né? Principalmente daqueles que dependiam da economia, do paganismo, né, da cidade. Não, mas é interessante. Não sei se vocês fazem essa leitura, né? A gente lê a Bíblia, a gente pensa que, tipo, por exemplo, essas coisas aconteceram de um dia para o outro, né? Na verdade, se a gente perceber, o evangelho vai sendo pregado em Éfeso e chega a um ponto culminante, né? Que seria um clímax, né? O clímax é justamente quando o evangelho se expande de tal forma que os pagãos dali, né? Eles começam a pegar os livros e queimar. Note, não foi uma obrigação. Paulo nunca exigiu isso de ninguém. Mas eles pegam os livros e vão largando a idolatria. E é isso que causa o problema na cidade, né? Que causa a confusão lá na cidade de Éfeso, a princípio. E aí que faz Paulo sair de Éfeso depois de... Note que Paulo ficou 2 anos, né? E aí é depois de 2 anos, e mais ou menos, que Paulo sai de Éfeso, mas foi depois da confusão. Então não é uma coisa de um dia para o outro, né? Geralmente a gente lê o capítulo 19 e acha que aconteceu tudo num dia. Chegou ontem, pregou hoje, e aí no outro dia o pessoal já tinha se convertido todo mundo, já estava todo mundo queimando o livro. Mas na verdade não, existe uma coisa que a gente aprende aí, né? O evangelho, ele vai entrando na vida das pessoas de forma paulatina, né? Devagar, isso vai mesmo. Mexendo e tal. E já adentrando, né? Já tá pegando um embalo aí do tópico 2, a religiosidade em Éfeso, a igreja de Éfeso e a saudação epistolar. Aquela igreja, a igreja do Senhor, né, naquela cidade cresceu de uma forma muito grande. Avassaladora. Isso. Avassaladora, grande. Entrou para a história, né? Como lemos aí. Se a gente vai ter as cartas a carta de Éfeso é rica, riquíssima no seu conteúdo, né? E a igreja de Éfeso entrou para a história como uma comunidade fervorosa em seus primeiros anos. E mesmo tendo perdido o entusiasmo, né, inicial com o tempo, jamais abandonou o zelo pela obra do Senhor. E Apocalipse vai falar também, né? A região ali entrou para a história, né?
Sem dúvida, Paulo escreveu para aqueles crentes que basicamente eram seus filhos na fé. E ao lermos Éfeso, também somos chamados a captarmos uma visão que Paulo tinha da igreja de Cristo. Ele tinha ele tem uma visão muito, muito, muito diferente mesmo. E ao lado dessa visão, como eu estava lendo aqui, até mesmo as nossas maiores catedrais, né, que são introduzidas a insignificância. Não adianta templos gigantescos, essas coisas, que muitos vão pela estatura, né? O edifício não emociona o nosso Deus. Não em si, basicamente, é a estrutura, mas é a reconstrução da nossa vida para que nós transmitimos a imagem do seu Filho. Isso. Então, Deus quer ver isso do seu povo eleito, né? Então, Paulo, ele visava muito isso aí. O pessoal estava muito indo para a idolatria. Aproveitando, né, esse gancho que o Joás trouxe, na tentativa, o melhor, do objetivo de Paulo, demonstrar aí a visão da igreja que ele tinha, né, a gente pode já encaminhar aí para a questão do propósito, né pastor Leto? Para a gente já tentar aí, né, fechar pelo menos essa apresentação da carta do apóstolo Paulo, né, a carta que foi escrita aos Efésios. Então, o propósito, a mensagem, né, qual era o desejo de Paulo, por quê, né, de Paulo escrever essa carta aos Efésios? Bom, assim como a gente comentou logo no início, né, na abertura desse áudio, a gente está aqui estudando a rainha das epístolas, né? Na questão literária, na profundidade teológica dessa epístola, nós estamos estudando um material muitíssimo rico. E esses fatos a gente atribui tanto a esse ponto que nós estávamos discutindo agora, a questão de que as circunstâncias, né, que foram escritas, o tipo de vida que os destinatários levavam, a forma como eles se convertem, né? Eu faço uso aqui do que o Felipe acaba de comentar a respeito que Paulo não impôs, né, Felipe? Paulo não chegou falando, olha, vocês vão ter que pegar, jogar livro fora, abandonar ídolos. Paulo pregou o evangelho. Ele prega o evangelho e é muito... É algo incentivador para nós, igreja do século XXI, igreja de 2020, é incentivador para nós ver a forma com que Deus realiza as coisas na cidade de Éfeso. Quando a gente lê Atos capítulo 19, a gente vai ver Paulo pregando, e um efeito natural é que as pessoas vão jogando os livros fora, vão abandonando e vão crendo no evangelho, e automaticamente isso vai levando uma falência dos ídolos, dos idólatras, de quem tinha lucro em cima disso. Então, os efeitos de uma igreja como a de Éfeso é que ela age com as ferramentas que tem. Quais são? Pregando o evangelho. E todo o restante, tudo que vem na sequência, é obra da atuação do Espírito Santo, é obra da atuação de Deus. Então, a igreja vai se expandindo, a igreja vai avançando através da pregação do evangelho, e com isso vai gerando um incômodo nas hostes do mal, como a gente vê aí. Paulo, ele cumprimenta com palavras de graça e paz, né? Uma expressão que a própria lição fala. Lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Exato, isso é um dos pontos da mensagem, né? O conteúdo da mensagem de Paulo aos Efésios. É interessante quando a gente fala da ideia de Efésio, quando ela se destaca com relação às outras epístolas, porque ela não vai tratar nenhuma heresia específica. A maioria das epístolas que a gente vai estudar, né, que a gente encontra nas epístolas paulinas, a gente vai ver ele batalhando contra alguma heresia, algum desvio de conduta dos irmãos, né? A gente abre, por exemplo, o estudo em Corinto, em Gálatas, a gente vai ver em Gálatas, por exemplo, os irmãos se desviando da fé que Paulo ensinou no princípio, eles indo para um legalismo, um judaísmo, etc. A gente vai ver os irmãos de Corinto com vários desvios de conduta. Já na Epístola aos Efésios, a gente não encontra esse tipo de coisa, né? A gente não vai encontrar nenhum tipo de correção vinda do apóstolo Paulo, né? Porque eles estavam abandonando a fé, porque eles estavam se desviando, nada disso. Vai encontrar, como eu disse aqui, um aprofundamento da vida espiritual, né? Isso. Deus convidando, esses irmãos sendo convidados a se aprofundarem, né, na fé. Quando a gente lê, por exemplo... Edificar a própria vida, né? Exatamente, quando a gente lê, por exemplo,
Efésios 3 e o verso... Na verdade, a carta toda, mas a gente pega aqui o verso 17 e fala, olha, que Cristo habite no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha o 18. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, a mensagem, o propósito da epístola aos Efésios é que esses irmãos eles possam se encher de conhecimento, que eles possam se aprofundar, que eles possam avançar, né? E quando a gente vai, né, detalhando, esmiuçando, pegando os detalhes dessa epístola, a gente vai ver que existe um ponto central, né, um tema dessa epístola. Qual que é o tema? A união. Perfeito. A gente vai entender que a epístola de Paulo aos Efésios tem como tema a união. Eu gosto de uma definição que eu não sei se os irmãos conhecem, inclusive é um autor que eu gosto muito e indico, Eugene Peterson. Conhece? Eugênio Peterson é um autor americano. Sim, já ouvi falar. É o autor da Bíblia A Mensagem. Isso. E na introdução aos Efésios, ele faz uma analogia bem interessante. Ele fala que Paulo ele traz Jesus em Éfeso como se Jesus fosse um cirurgião. Olha só que interessante. Paulo começa com uma brilhante exposição acerca do que os cristãos creem com relação a Deus. E como um cirurgião trabalhando habilidosamente numa fratura exposta, insere em nosso comportamento os pinos da crença em Deus, de modo que os ossos, crença e comportamento, se unam e sejam curados. Uma vez que a nossa atenção foi chamada para esse ponto, percebemos que as fraturas são múltiplas. Praticamente não restou um osso em nosso corpo que não esteja de alguma forma afetado. É raro um relacionamento na cidade, no emprego, na escola, na igreja, na família ou no país que não esteja desajustado ou correndo perigo de esfacelar. Então a gente percebe que essa começa a pensar nesse símbolo, né? Um cirurgião na maca, ali na mesa de cirurgia, tem uma vítima, tem alguém a ponto de morrer, todo arrebentado por conta de um acidente, de uma tragédia, sei lá, uma situação de trânsito. Pensa nesse cenário, né? Eu gosto sempre de trazer uma ilustração que eu consiga desenhar na minha mente. Não sei se vocês conseguem desenhar aí na sua mente. Então, é osso quebrado, é fratura exposta, pele rasgada, tal. E Jesus, no livro de Éfeso, ele vai tratando a humanidade exatamente a partir desse ponto. Uma humanidade que está toda desconjuntada, está tudo desajustado, humanidade para um lado, natureza para o outro, judeu para um lado, gentil para o outro, igreja e mundo e tal. E aí, de repente, Jesus ele vai juntando, como uma das expressões que eu gosto muito do próprio livro de Efésios, é que Deus faz convergir em Cristo, né? Deus junta em Cristo todas as coisas, né? E aí ele vai pegando essa ideia e amadurecendo com os irmãos, ele vai usando esses princípios, esse raciocínio, para dizer que a ideia é que os irmãos entendam que através de Cristo todas as coisas voltam à união. Isso. E é interessante, né, só aproveitando aí, interrompendo a sua análise, Wellington, mas é interessante porque isso é uma coisa que Paulo vai repetir na carta aos Efésios, do capítulo 1 até o capítulo 6, né? Inclusive na metáfora da armadura, essa questão, né? E eu gosto muito, por exemplo, do capítulo 4, no versículo, o versículo 11, 12, né? E permissão para fazer essa leitura aqui em relação a esse tipo de mensagem, né? Dessa convergência em Cristo, dessa unidade, né? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, né? Ele falando dos dons aí e tal, o pessoal fala de dons ministeriais e tal, com vista, aí eu gosto dessa parte, com vista
ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. E aí ele termina dizendo o verso assim: para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé em pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então é aquilo que você falou, né? A questão da maturidade, mas essa maturidade só se dá, só acontece, né? Que esse é o propósito dele, essa maturidade cristã só acontece quando o corpo de Cristo é convergido para o Cristo e ele vive em unidade. É Exato. profundamente tremendo. Isso mesmo. Não, muito bom. E é bacana que toda vez que o Novo Testamento ele quer desenvolver essa ideia de unidade, ele traz para nós, e até por isso eu trouxe para os irmãos essa leitura da questão do cirurgião, etc. Então toda vez que o Novo Testamento ele quer trazer essa ideia de união, ele traz o comparativo do corpo humano, né? E aqui em Éfeso isso está muito explícito, né, na Epístola aos Efésios, porque nós temos aqui desenvolvida a ideia de Cristo como cabeça, correto? E a Igreja de Cristo como corpo. E aí, ao longo do Novo Testamento, das epístolas, a gente vai ter muito a respeito dessa ideia sendo tratada, sendo detalhada, de que o corpo ele é interdependente, né? Ele depende, cada parte depende de outra parte para que eles possam desempenhar alguma função. E justamente esse trecho, Efésios 4, que o Felipe leu, ele diz que até os dons, as atividades que são desenvolvidas na igreja, elas, embora elas tenham um destaque ali, um nome para cada um, né? Profetas, evangelistas, pastores, mestres, mas o objetivo principal é a união, né? Que todos juntos possam crescer, né? Que todos possam chegar à medida da estatura da fé, à plenitude de Cristo. Eu estava lendo de manhã esse texto, não é? De manhã, antes de mandar mensagem, eu estava lendo esse texto lá para a gente combinar o nosso bate-papo. Sim. E eu estava lendo, né? E eu pensei numa metáfora simples, né, para explicar isso. Imagina um corpo em que um atleta, uma pessoa que vai fazer musculação. Aí ela vai para a academia e ela só faz musculação do braço direito, né? Ou seja, ela pega peso no braço direito, ela faz flexão só com o braço direito, ela vai fazer todo tipo de exercício só com o braço direito. Vai chegar um tempo, né, que esse braço direito ele vai estar maior que o braço esquerdo. E desproporcional ao resto do corpo. Uhum. Então, é interessante, porque hoje a gente vive um mundo, né, em que as pessoas querem viver individualmente. Ou seja, eu tenho, e aí eu estava pensando sobre isso. Eu como pessoa, né, esse é um pensamento que está em voga, né, na maioria das pessoas, embora muita gente diga o contrário, mas na verdade eu tenho que me melhorar, eu tenho que ser, né, eu tenho que ter mais entendimento, eu tenho que aprender mais, eu tenho que sempre fazer várias coisas, mas sempre em relação a mim, né? Ou seja, eu vou me fortalecendo, mas o outro não. Então, e a igreja tem sofrido com esse pensamento ao longo dos anos, né? E, na verdade, o convite de Paulo é justamente o contrário, é que todo o corpo se fortaleça. Então, exatamente, os dons ministeriais são para isso. Isso. O interessante é que o que Paulo pediu ao aquele povo, né? Ele estava introduzindo aquela carta, e para nós também estamos hoje estudando essa carta, que pudéssemos conhecer melhor a Deus, né? E o capítulo 1 e o versículo 17 fala assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação na plenitude do conhecimento dele. Ele fala que pudéssemos olhar além das aparências para ver uma igreja como Deus vê, um povo transformado, para mostrar sua glória, né? Indescritivelmente preciso para ele, que pudemos sentir e experimentar a operação da sua soberania, né? Então, Paulo ele pediu isso, né? Ele pediu que pudéssemos conhecer melhor a Deus, e pudéssemos chegar mais a Deus, né?
essa intimidade, né? De igreja, de corpo de Cristo, né? Cristo é a cabeça. Exato. Então, e como o Eto disse, de forma unívoca, isso, né? exatamente, de unidade. Não Unidade. sozinho. Então, juntos, né? Juntos somos mais que vencedores. E por isso que Éfeso nos chama a construir pontes e não campos minados, né? Éfeso nos desafia cada um de nós, né? A todos nós encontrarmos as melhores maneiras de fazer de nossas igrejas, eu falo assim, nossas igrejas locais, verdadeiras comunidades de pessoas cuja vida seja o quê? De adoração, comunhão uns com os outros e palavra principalmente, né? Que sejamos também testemunha, né? De unidade, né? Cristo Jesus. E que possamos estar profundamente imbuídos dessa presença do Senhor em nossas vidas. E como o pastor Hélio estava falando aí. Exato. E um outro ponto que me chama muita atenção em Éfeso é a questão de que a gente falou no começo a respeito do alto, né, nível espiritual, de aprendizado que a gente tem em Éfeso. E é interessante como Paulo ele aborda a questão do assunto que a igreja, né, os cristãos, eles não vivem, não devem pensar apenas na questão terrena da coisa. Tanto é que a epístola, por várias vezes, ela traz a expressão. Pensa quantas vezes vocês já leram a expressão na epístola sobre regiões e lugares celestiais, né? Então, a epístola aos Efésios, ela trata muito a respeito disso, de que a igreja, embora esteja aqui na Terra, embora ela tenha uma missão aqui na Terra, ela começa, o capítulo 1, 2, 3, vai trabalhar muito essa ideia de regiões celestiais, de que a igreja foi resgatada, né, no capítulo 2 fala muito a respeito disso, que nós estávamos mortos nos nossos pecados e ofensas, e ele nos resgatou, nos fazendo estar, né, nos sentar nos lugares celestiais. Então a igreja de Jesus, ela milita na questão terrena, mas também na questão não só terrena, mas na questão espiritual também. E aí ele vai trabalhar primeiro, nos primeiros capítulos, ele vai trabalhar muito essa ideia, né, de que nós precisamos nos encher de conhecimento, experimentar as profundidades espirituais de Cristo. E dos capítulos da metade da epístola para frente, capítulo 4, 5 e 6, ele vai trabalhar como que a igreja se comporta aqui na Terra. E aí a gente entra no que o Felipe citou, do capítulo 4, falando que a igreja deve, apesar da diversidade de dons, a respeito da diversidade de chamados, né, evangelistas, pastores e mestres, ela precisa trabalhar amando uns aos outros, tratando uns aos outros em humildade. Depois ela vai mais a fundo ainda, vai trabalhar nossos deveres domésticos. Então você tem lá a respeito de como o marido deve tratar a esposa, faz a comparação. Então é muita riqueza dentro de Éfeso. A gente vai ter um trimestre muito rico de aprendizado. Perfeito. Né? E é interessante porque essa divisão da mensagem da carta, né, do ensino de Paulo aos Efésios, né, é interessante que ele começa com aquilo justamente que é o espiritual da igreja, né, que é o fundamento do cristianismo, que está em Cristo, em Deus Pai, no Espírito, né, ele faz essa relação de Pai, Filho e Espírito, né, na carta. Essa característica espiritual da igreja, da fé, ela reflete-se na prática cristã, que aí vai ser apresentada a partir do capítulo 4, que é bastante interessante para o nosso estudo. E aí, é claro, as lições, né, da escola bíblica, se não me engano, da revista, são 12 ou 13 lições. E é claro que essas 12 ou 13 lições, elas não vão esgotar o assunto. Não. A carta, se a gente for analisar a carta do apóstolo, acho que é até um estudo que a gente poderia fazer depois, posteriormente aqui, né? Uma vez que esse é o primeiro episódio que a gente faz, mas como a gente vai amadurecer nesse sentido, a gente pode criar uma série, né? E analisar isso aí ponto a ponto, né? De forma mais aprofundada, detalhada, mais acurada do assunto. Eu acho que seria bem interessante, porque a carta tem uma mensagem que dificilmente a gente não entenderia e dificilmente a gente não se sentiria, né, impulsionado a viver o que o apóstolo pede na carta aos Efésios. Né? Eu acho que isso é o que é o mais profundo e o que a gente pode levar aí aos nossos corações.
Amém? Amém. Exato. E aí, irmãos? Amém. Né? Joás, algum comentário final? Acho que deu, né? Não. Senão a gente já vai passar aqui de quase uma hora, se não me engano. Isso. Não, ficou. Eu sou grato a Deus, né, por esse momento e que os irmãos possam compartilhar esse assunto aí, escutar durante, por exemplo, muitos estão ainda trabalhando, né? E ler de Éfeso, não o primeiro capítulo, a lição vai introduzir o capítulo todo, né? Ler a lição durante a semana também, né? E um parágrafo que eu queria deixar aqui bem claro sobre os dons, né? Que o Senhor exaltou e concedeu a cada um. Deus que deu os dons, eu quero deixar bem claro para os irmãos aqui. Deus concedeu os dons aos membros da igreja, capacitando a cada um para cooperar uns com os outros, né? Para o quê? Para o crescimento da união, né? E em maturidade espiritual da igreja a cada dia. E que as palavras sejam palavras de fortalecimento. É isso que Paulo escreveu aos Éfesos, né? Uma carta de fortalecimento para a igreja de Cristo naquela época. Amém? Wellington, Meus queridos, eu fico feliz em a gente iniciar esse tema. Como o Felipe disse, são 13 lições e com essas 13 a gente não vai esgotar tudo que tem, né? E ao longo desse trimestre a gente vai contar com a ajuda indispensável, essencial do Espírito Santo, aquele que aqui em Efésio mesmo fala que nós estamos selados, né? Nós estamos selados para o dia da redenção. Então, nós temos muito a aprender, todos nós temos muito a aprender. É válido que todos nós, ao longo desses próximos dias, vamos continuar buscando informações, se aprofundando, lendo, para a gente cada vez mais compartilhar o nosso conhecimento aqui juntos, como o texto. Eu acho que eu quero fechar também com o mesmo ponto aí que o Joás trouxe, né? Todos nós juntos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, juntos nós podemos dar as mãos com um pouco que eu sei, eu quero juntar com um pouco que o Joás sabe, com um pouco que o Felipe sabe e com o que os irmãos da igreja sabem, para a gente junto crescer e alcançar, a minha versão fala que a varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? meus irmãos, esse foi um episódio, tá, do EBD no seu ouvido. Esse é o nome que nós demos ao nosso pequeno canal. É uma introdução da lição bíblica sobre Efésios. Eu deixo aqui a paz do Senhor com vocês. Os irmãos já colocaram aquilo que a carta apresenta. Precisamos viver em união para que o evangelho cresça e para que a gente amadureça em nome de Jesus. Amém? Então, Deus abençoe.